Olá, meu nome é Carla de Azevedo, sou estudante de Iniciação Científica do LINCA, Laboratório de Química Analítica da Universidade Federal de Alagoas, e o nome do meu trabalho é a avaliação do berenil como sonda de marcação para modo de ligação em processo de interação com o DNA coffetimos. As moléculas elas podem se ligar de maneira covalente e também de maneira não covalente ao DNA. Quanto a esses tipos de interação, a molécula interage via groove quando ela se liga aos sucos do DNA, intercalação quando ela se insere entre os pares de base nitrogenadas, e interações eletrostáticas onde uma molécula catiônica vai interagir com a cadeia fosfatídica do DNA. Então, para a análise desses sistemas, comumente são empregadas sondas fluorescentes, como a ROEST-DAP, que apresenta um modo preferencial via groove, há também a teoflavina T, tiazol orange, que tem um caráter intermediário, berberina, acridina orange e brometo de etídeo, esta última apresentando um caráter predominantemente intercalante. Então, um problema incorre na utilização dessas sondas quando a molécula a ser analisada, ela também emite na mesma faixa espectral dessas sondas, gerando o problema das interferências espectrais. Dessa forma, não é possível discernir se o sinal provém da molécula analisada ou da sonda. Então, para solucionar esse problema, a gente tem um candidato à sonda que é o berenil, que ele é um fármaco utilizado em doenças infecciosas em animais, como a tripanossomíase. Ele forma um complexo com o DNA, que não emite fluorescência e, conforme já foi estudado, ele apresenta duplo modo de interação. Ele interage tanto via groove quanto de maneira intercalante. Então, para isso, foram otimizados os parâmetros reacionais, como o DNA, pH, foram feitos testes de competição com as sondas clássicas e determinados os parâmetros de ligação, como o KSV. E, a partir daí, foi verificado qual o modo preferencial de interação desse composto com o DNA. Então, os objetivos do nosso trabalho consistem, além de determinar esse modo preferencial de interação, analisar se o berenil ele configura no interessante candidato à sonda. Então, quanto à metodologia, o DNA foi preparado conforme preconizado na literatura, solubilizando 1 mg de DNA coffetimos para cada 2 ml de tampão, verificadas as absorvâncias em 260 e 280 nanômetros, que é a região que o DNA absorve, e para que esse DNA fosse utilizado, essa razão das absorvâncias devia figurar entre 1,8 e 2. Já as sondas foram preparadas solubilizando 2 mg de cada sonda para 4 ml de tampão. E os dados foram tratados no Origin. Então, quanto aos resultados, a proporção sonda e DNA que obteve um melhor sinal analítico foi de 1 para 10. Além disso, houve similaridade entre os resultados obtidos para ROEST, teoflavina T e brometetídeo. Dessa forma, essas 3 sondas foram utilizadas como padrão para análise e interpretação dos resultados. Para as sondas Groove, foram adicionadas concentrações crescentes de berenil, variando de 0 a 3 micromolar. Isso porque o ligante ele vai interagir com os sucos. Já para as sondas intercalantes, foram necessários maiores excessos de berenil, variando de 0 a 30 micromolar, devido ao emaranhamento da cadeia de DNA, que dificultava o acesso do berenil aos sítios intercalantes. Então, a partir desses gráficos para ROEST, teoflavina T e brometetídeo, foi verificada uma supressão da fluorescência do sistema, indicando que o berenil estava deslocando essas sondas do sítio ativo, isto é, competindo pelo mesmo sítio dessas sondas. E o KSV foi da ordem de 10 a 6. E a partir das curvas de linearização foi possível verificar a intrínseca correlação entre o aumento da concentração do berenil e supressão de fluorescência. Já nos testes de focionâmica foi verificada que a adição de concentrações crescentes de cloreto só diminuía a supressão de fluorescência, contudo não alterava o modo de ligação do berenil frente ao DNA. Então, dessa forma, o berenil ele se mostrou um eficiente candidato à sonda, ele deslocou todos os ligantes com KSV da ordem de 10 a 6 e verificou-se que groove corresponde ao seu principal mecanismo de interação. Dessa forma, o berenil ele se mostra uma alternativa promissora que ainda não foi reportada pela literatura. Aqui estão as referências e o muito obrigada ao SBPC e ao LINCA, que é o laboratório onde eu faço parte.